ZYS 898, Rádio Justiça, Brasília. FM 104,7 MHz, 20 kW de potência. Uma emissora do Poder Judiciário do Brasil. Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta com a Revista Justiça, começando a nossa terceira e última hora. Hoje é terça-feira, dia 5 de setembro de 2023, e você pode participar pelo nosso WhatsApp. Anote aí, 61 99975 8140 10 e 2. Revista Justiça. Debate. Tema de hoje do nosso debate, vamos falar sobre o autismo, formas de ajudar a família a lidar com a criança com autismo e outras situações também. Vamos falar sobre a educação. Recentemente tivemos 2 casos de educadores que agiram com agressividade contra alunos com deficiência em escolas de São Paulo e chamaram a atenção sobre a falta de preparo dos educadores. Vamos tratar desses temas com os nossos convidados, as nossas convidadas. Começo apresentando a especialista em desenvolvimento infantil, palestrante e escritora, Olga Hosken. Seja bem-vinda, Olga. Muito obrigada, bom dia. Sérgio. Bom dia para todos vocês. É um prazer enorme estar aqui novamente com você. Também está conosco a presidente do projeto Incluir, palestrante educadora popular, Elaine Cristine. Seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia. Bom dia, tudo bom, caros ouvintes? Muito obrigada a todos pela presença, doutor Edilson, Olga, Sérgio. Também está conosco o doutor Edilson Barbosa, advogado, presidente do Movimento Orgulho Autista Brasil Moab. Doutor Edilson, bem-vindo mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia aos ouvintes. Mais uma vez, a Rádio da Cidadania falando sobre um tema tão importante que é o autismo. Exatamente. Vamos trazer aqui experiências também lá de fora, né? Já que a doutora Olga mora lá em Miami, Boca Raton, e trata desse tema também no seu cotidiano, né, doutora Olga? Como podemos começar essa conversa falando do autismo aqui no Brasil e lá no exterior? Eu não sei se você está querendo uma comparação como é lá e aqui. Se for isso, eu diria para vocês que é da água para o vinho. A situação do autismo no Brasil me preocupa bastante. Principalmente, eu cheguei aqui há poucos dias de férias e fiquei sabendo dessas notícias, né? O despreparo das famílias, dos educadores e da comunidade como um todo, eu creio que é a maior preocupação que nós devemos ter. É necessário educarmos as famílias, é necessário que todas as pessoas entendam o que é o autismo, suas diferenciações, porque é muito grande. Hoje em dia, até já tem uma nova nomenclatura que nós chamamos que é a neurodiversidade. Porque o autismo ele está englobando agora também os TDAHs, a dislexia, diversas outras deficiências ou dificuldades encontradas nas crianças, a dificuldade da fala. Então, estamos englobando tudo isso na neurodiversidade. Então, para você hoje dizer que a criança está dentro do espectro autista, ela pode ter somente um TDAH. E ela estar dentro do espectro autista por causa da neurodiversidade. É um novo CID que vai aparecer pouco a pouco para todas as escolas e hospitais e médicos e etc. Então, já que o avanço é tão grande na questão do autismo mundial, hoje nós temos 1% da população mundial dentro do espectro autista. Esse é o mais recente dado da Organização Mundial de Saúde. Então, isso é preocupante. Você veja que nós estamos lidando hoje com crianças, adolescentes e alguns adultos. E essas crianças vão crescendo. E vão ser adultas e vão gerar outras crianças. Sabendo que o autismo vem também genético, nós temos o aumento dessa categoria muito grande. Então, como conviver com o autismo? Se eu não sei nada sobre isso, se eu não aprender. A importância dos pais e cuidadores entenderem o que é o autismo é fundamental. Mas não para aí.
os educadores, as escolas também têm que entender como trabalhar essa criança na escola. Tudo passa pela educação de base, que deve ser no lar e depois na escola. E tudo isso é englobado dentro de um sistema governamental, que precisa de um apoio do governo, de um modo geral, das prefeituras, dos deputados, senadores e etc. Eles também precisam entender o que é o espectro autista. Infelizmente, eu estive observando, nós temos aí em vários órgãos públicos, pessoas que ocupam cargos extremamente importantes, que poderiam dar um suporte gigante a essa causa, mas eles também não entendem. Então, é preciso que a educação de como tratar, como entender o autismo e os seus derivados, vamos assim dizer, porque é um espectro, como eu te falei, ele é bem abrangente, é muito importante, senão nós não vamos avançar. Outra coisa também é a punição para aqueles que não atendem às leis que já estão estabelecidas e que são extremamente importantes. Elaine, já que temos essa diferença da água para o vinho, né, sobre o tratamento, sobre as questões que envolvem o autismo, aqui no nosso país, por onde podemos começar esse debate, fazendo com que tenhamos uma família bem preparada para ter uma criança com autismo? Então, eu vejo que hoje é muito complicado, tanto nas escolas, como no governo, como em qualquer local. É difícil, mas também é muito difícil dentro de casa. Né? Eu acredito que, como a minha mãe dizia, filho criado, trabalho dobrado, né? Então, para isso, não é a gente só destinar os nossos filhos que estão no espectro para poder colocar ela, eu vou mandar para o fono, vou mandar para o terapeuta ocupacional e eles que resolvam. Né? Educação vem de casa e o ensino é na escola, né? E precisa haver essa conversação, família, escola, família e terapeutas, né? Para que o resultado final com essa criança seja uma criança que seja menos comprometida. Né? Eu tenho o meu filho, o Miguel, ele é uma criança autista, né? Nível 2 de suporte. O Miguel é uma criança que era não verbal até pouco tempo, né? E eu não tenho atendimento com fono, eu não tenho atendimento com terapeuta ocupacional, né? Eu estou na fila do SUS, eu não tenho condições financeiras de arcar, né, com os cursos para o meu filho, mas o meu filho está falando, o meu filho vem aprendendo a questão da coordenação motora fina, a fazer a psicomotricidade, isso tudo eu fazendo com o meu filho dentro de casa. E o Miguel vem desempenhando, vem evoluindo a cada dia, né? Porque precisa haver essa conversação. Então, a escola, eu converso muito com a professora, olha, pode fazer com que o Miguel interaja. O Miguel tem direito ao monitor, né? Hoje ele não tem, porque, infelizmente, no município, a quantidade de monitores, como no Brasil todo, acaba... Ele vai, começa, e aí vê que a criança dá um pouco de trabalho e ele sai. E aí não é que nem numa empresa que você vai lá e faz a contratação, né? Então, você tem que esperar um processo licitatório novamente para que essa criança tenha um suporte, né? Então, esse ano meu filho não tem. Mas eu sempre falei, eu não quero um monitor em cima do meu filho, pegando na mão dele e desenhando e fazendo. Deixa ele tem capacidade como qualquer outra criança. Então, porque eu sempre estimulei essa conversação, a escola e a família, porque eu entendo que a escola é um anexo da minha casa, né? Então, que o Miguel ele tem que respeitar a professora, precisa haver essa conversação. Então, hoje, o pouco que o Miguel tem de atendimento na psicopedagoga, na sala do AE, é o pouco, mas é um muito, né? Então, hoje eu não consigo ter acesso a tudo que o SUS fornece, infelizmente, né? No Distrito Federal, eu fiquei mais de um ano na fila esperando, e aí eles me mandam uma mensagem falando que era para eu retornar lá para a fila, né? Acredito que o Ministério Público fique em cima, né, da lista, e aí acaba que meu filho só tem acesso ao neuro a cada 4 meses, né? Então, meu filho não precisa de medicação no momento, mas a gente fala o quanto é difícil. Então, eu sou presidente de um projeto, né? Eu tenho a mesma dificuldade que qualquer mãe que esteja me ouvindo nesse exato momento. Então, nós estamos ali na fila do SUS, esperando o atendimento para os nossos filhos e fazendo o possível, né? Então, seja trabalhando com a reciclagem, seja trabalhando com o imaginário.
enfim. E aí entra pessoas, quando a gente traz a informação, né? Hoje nós estamos localizados no Brasil Center Shopping, nós vamos fazer uma praça sensorial, uma praça de psicomotricidade, justamente para, já que não tem nos outros locais, então vamos fornecer de forma gratuita nos espaços públicos. Né? Então, o Brasil Center Shopping entendeu, né, o que nós queremos fazer e está abraçando a ideia. Né? Então, ali a gente consegue doações no qual de massinha, de areia mágica, para a criança ir lá brincar. Porque uma areia mágica, por exemplo, que é essencial para a criança nesse processo, é muito cara. Então, eu não tenho acesso para dar para o meu filho. Eu não tenho condições financeiras de comprar uma areia mágica. Ah, é muito caro? Pra gente que vive de BPC, sim. Quantos anos o Miguel mesmo? Miguel tem 4 anos. 4 aninhos. Doutor Edilson, o senhor como presidente do Movimento Orgulho Autista Brasil também preside a comissão que trata desse mesmo tema na OAB do Distrito Federal. E essa relação família, autismo, Estado? É só correção, não dirijo mais. Não presido mais, né? A comissão? A comissão. A gente passa bastão, né? Nós não somos sempre no lugar. Mas foi por muitos anos, né? Muitos tempos. A gente criou, em 2015, a gente até agradece o atual governador Ibanez, que na época era presidente da OABDF, e entendeu que o autismo tinha que ter um tema exclusivo dentro da OABDF. E nós éramos uma subcomissão da Comissão da Pessoa com Deficiência. E criamos essa comissão, pioneira no Brasil. E hoje está espalhado no Brasil inteiro, inclusive na OAB, o nosso Conselho Federal, temos também uma comissão para tratar do autismo. E as 26 aí seccionais também, várias subseções, inclusive na Ceilândia, a gente deve estar montando e debatendo, viu, Sérgio? É debatendo para garantia de direitos, é o que a Olga acabou de falar. Nós temos muitas leis, nós temos muitas formas de garantir, mas não chega lá, não chega na ponta, né? A gente precisa tratar o autismo, a gente sempre fala família, escola, sociedade, né? E agora eu vou incluir o quarto. Sabe qual é o quarto? Saúde. A saúde pública e a saúde privada, que são os planos de saúde, precisam de entrar nesse bolo. Porque a gente fica lá degladiando fora, eles têm que ir para dentro da escola, eles têm que ir para dentro da família. O que a Ilane falou ali é total falta de política pública. A lei está aqui, ó, Lei Fernando Cota, 10 artigos, feita aqui no DF. 2011, fomos pioneiros. A Lei Federal do Autismo é 2012, 8 artigos. Lei Berenice Piana, 12764, 2012. E temos 2015 a Lei Brasileira da Inclusão. Agora, leis temos demais. Agora, cumpre-se, Sérgio e demais ouvintes. Quem aí está nos ouvindo, que a gente coloca aí para o pessoal nos ouvir, vão nos ouvir de novo, novamente, quem tem tratamento médico aqui no país. E eu, como presidente do MOAB, o Fernando Cota, que é o nosso presidente de honra hoje, passou o bastão, espero estar fazendo o que ele começou em 2005, olha só, 2005 começou o MOAB lutando pela garantia de direitos, para fazer crianças serem estabilizadas. Olha, o filho do Fernando Cota está com 25 anos hoje. Era criança. O meu filho, Sérgio, que você conhece, está com 19. Quando a gente teve o diagnóstico, ele tinha 5. Ora, uma vida inteira atrás de diagnóstico, atrás de terapias, atrás de estabilizar. Eu chamo ele de menino mochila. Até hoje tem um menino mochila, porque fica mães, Olga, de clínica em clínica, de UBS em UBS, tentando estabilizar e ter as terapias. A saúde precisa entrar nessa roda. Os secretários municipais, os secretários estaduais precisam de entrar nessa roda, porque está muito fácil. As crianças continuam nascendo. Nós não sabemos quantos autistas temos no Brasil ainda não, porque o IBGE ainda não divulgou. Mas quando divulgar, vocês vão ficar impressionados. Porque hoje os diagnósticos estão vindo até tardios. Pessoas que sofreram por causa da negligência da saúde pública, que não ampararam, não tiveram os profissionais para diagnosticar aquela pessoa enquanto era criança.
depois na adolescência, sofrimento na escola, na família, e depois quando tem um emprego, Sérgio, e demais ouvintes, quanto sofre um autista adulto nos seus empregos, quantas intervenções a gente teve que fazer enquanto presidente da OAB, até para fazer com que o juiz entenda que o advogado ali é autista e precisa de ter um tratamento diferenciado. E as pessoas vão sofrendo. Tudo isso por falta de política pública. Nós lutamos aqui no DF pelo centro de referência. Não temos. Quando assumimos o Moab, a gente está percorrendo o Brasil, Olga. O sofrimento é o mesmo. Nós tivemos em São Paulo, Rio de Janeiro, nós tivemos lá em Minas, tivemos lá no Rio Grande do Sul, o estado, né, que a gente fala que é a potência e tal, e São Paulo, mesma dificuldade, negligência. E uma coisa que me marcou foi lá no Sul, que o governador, ele lançou o projeto que é TEA Acolhe. TEA, transtorno do espectro autista, acolhe. Foi lá, num município chamado Cachoeiro do Sul. 3 horas e meia, eu e o Vinícius dentro do carro do aeroporto até lá. Mas fomos, chamaram, a gente foi lá. Pasme, tem o prédio, mas não tem o profissional. Olha só, mais uma vez a saúde pública negligenciando, né? Então a gente precisa, além da família, e família, Sérgio, não é só a mãe, não. Não é só a mãezinha lá, não, é o pai também. Eu nas palestras nem falo mais dos pais, para não dar o exemplo do masculino. Eu falo as mães logo. Porque a maioria some. A maioria são mães solos, não tem a coragem de ficar igual alguns dos nossos, ficam até o fim e lutando. A família também, a avó, o irmão, o tio. Eles... Teve casos de mães que não vai mais na casa do parente, porque não entende que a criança é autista e que ela, às vezes, não vai nem te olhar, não vai te dar benção. Vai sair mexer, correndo. vai mexer muito. Vai mexer muito. Na casa, né? Então, isso é família. E é também a escola. A gente está falando da escola. A escola, sim, ela é cobrada. Vocês viram as matérias. Só que a escola... Acabei, Sérgio. Eu estava lá no carro agora. Uma diretora de uma escola pedindo ajuda. Porque o aluno arrancou o couro cabeludo da professora. Porque eles não têm mais o que fazer. E cadê a saúde nessa hora? Cadê estabilizar essa criança? Cadê? É muito fácil. Eu orientei a professora, constituída da sua autoridade de diretora, de ir ao coordenador de saúde e com um documento falar, olha, essa criança necessita da atenção de vocês. Estabilizar. Ele precisa do psiquiatra. Estabilizar é ter o tratamento psiquiátrico e o neuro e as medicações. Mas só medicação não estabiliza. Tem que ter as terapias. Às vezes necessita do fono. Às vezes ele tem hipersensibilidade. Aquele barulho está criando sofrimento. Às vezes precisa de estar com um abafador. Às vezes é uma terapia ocupacional, um profissional para ajudar. Às vezes, Sérgio, é o psicólogo, a psicóloga com a terapia ABA ou outra especialidade. Mas cadê a saúde? Negligenciada. Não tem. A gente nos prometeram centro de referência aqui no DF. Cadê? Já está no 2º mandato. Disseram que não ia utilizar a residência oficial, que lá iria ser o centro de referência. Não fez, não está fazendo. A gente vê que não tem essa política pública. E quando os dados saírem do IBGE, mostrando que tem muito autista no Brasil e no DF, aí eu quero ver os gestores. Vão fazer o quê? Está ali a demanda. Né? Então, a gente, além da família, da escola, da sociedade, e a sociedade a gente critica muito, né, que não está preparada para receber, agora nós não podemos culpar a sociedade. Você só vai saber lidar com o autista quando ele tiver a informação. Se você tem a informação e continua sendo uma pessoa capacitista, aí o problema é você. Mas a nossa sociedade não tem ainda a informação de como receber um autista. Então está aqui, ó, escola, sociedade, família e saúde. A gente tem que botar a saúde nesse bolo aí para a gente ter qualidade de vida para todo mundo. Eu vou aproveitar e perguntar para a Olga essas questões que envolvem, né? Por exemplo, famílias, Olga. Como o tratamento é dado? Como é o procedimento com as famílias de uma criança autista lá nos Estados Unidos? Eu vou começar aqui concordando plenamente com o doutor Edilson, desculpa, sobre a saúde. Nos Estados Unidos, o autismo é a área de saúde. Ele é da área de saúde. Então, é lei
todas as empresas de saúde privada são obrigadas a dar acolhimento e tratamento às crianças com autismo. Quando a família ou a criança não tem disponibilidade de pagar privado, né, a saúde, o governo então oferece. Mas toda criança tem o direito. E o que acontece? Quando a criança começa a apresentar atraso no desenvolvimento ou alguns sinais relacionados com o autismo, é obrigação do pediatra fazer umas 20 perguntas aos pais que nós chamamos de MCHAT. Essas 20 perguntas vai dar uma base para saber se, aqui tem algo a ser investigado ou não. Se tem, então, essas pediatras, esses hospitais e clínicas, eles encaminham essas crianças para vários programas. Um deles, que é o Early Steps, o qual eu trabalho, e a criança vai e passa por uma avaliação. Na avaliação, eles vão determinar quais as necessidades dessas crianças. E a primeira terapia que essa criança recebe é a terapia minha, que é da desenvolvimento infantil. E por quê? Porque o nosso trabalho é entrar na casa dessa família e trabalhar a criança em conjunto com a família, educando, dando as estratégias necessárias, ensinando como essa família vai atuar com essa criança nos dias e nas horas que o terapeuta não está presente. Porque a família tem que entender que ela não pode jogar para os terapeutas toda a responsabilidade de dar conta do recado de tratamento dessa criança. Porque o terapeuta é 1 hora por semana, às vezes 2 por semana, e os pais aprendendo. Quando eu digo os pais, e ele colocou muito bem sobre a família, é todo mundo. Pai, mãe, tio, avó, amigos, todos eles precisam saber e precisam entender. É tão sério isso, é tão importante, e essa é a dificuldade que eu estou vendo muito aqui, porque isso não existe o amparo na área de saúde, que é necessário, é fundamental. Eu uma vez dei uma palestra onde eu ia chamando na plateia o número de terapeutas, as terapeutas que iriam trabalhar uma criança dentro do espectro autista, e você chega ao número, eu creio que é 14 ou 15. Porque você precisa de repente, você precisa de todas as áreas. E é necessário isso, mas a mais importante é aquela que vai ensinar os familiares a trabalhar com a criança, vai ensinar os professores, já que não existe também em quantidade necessária, eu andei pesquisando isso, a quantidade de professores preparados, especializados em necessidade especial. Muitas vezes a criança é colocada em uma sala de aula onde o professor não tem a menor capacidade de atender às necessidades daquela criança. E a gente vê esse disparate que a gente tem visto aí, de professores perderem a cabeça, de agredir uma criança. Isso é uma faca de 2 gumes, porque se a pessoa não tem o entendimento, não tem o conhecimento, ela tem uma reação adversa à que ela deveria ter. Isso é perigoso. É perigoso para a criança, é perigoso para o profissional que está ali, é perigoso para a sociedade. É muito importante. Então, nos Estados Unidos, a gente vai. E outra coisa, na terapia do desenvolvimento, a gente vai avaliando todas as necessidades que essa criança tem. Por exemplo, se é OT, se ela precisa de uma terapia ocupacional, se o caso dela, às vezes, é de mastigação, a criança tem uma parte sensorial muito forte nos alimentos, visual, porque as cores perturbam. Tudo isso, o terapeuta do desenvolvimento infantil observa, ajuda a família a entender, ajuda a família a pôr em prática as estratégias
E também na escola, nós vamos nas escolas também. Trabalhamos. Agora, no mês de outubro, eu vou dar um treinamento para uma escola muito grande, onde eles têm um número elevado de crianças com necessidade especial e dentro do espectro. Treinar os professores. Como receber a criança? Como trabalhar essa criança? Como favorecer o desenvolvimento dessa criança? Para mim, como terapeuta, eu vejo que toda criança tem um potencial. Ela só precisa ter a oportunidade para se desenvolver. Então, lá funciona assim. Primeiro, a saúde entra, encaminha, eles mandam para a residência ou para a escola ou para os dois um profissional que vai estar capacitado para treinar, ensinar e trabalhar a criança diretamente e trazer também para esse contexto o grupo de terapias que essa criança precisa. O governo é 100% empenhado e as seguradoras de saúde também, por lei. Que diferença, né, Elaine? Nem me fale. Eu vejo, assim, a complicação, até mesmo no sentido de... Eu conheci uma pessoa que ela tinha acesso a todas as terapias do filho. E ela ficava de uma terapia para outra, de uma para outra, de uma para outra. E aí eu perguntei para ela, assim, em um determinado momento. Tá, e você leva seu filho no parquinho? Ela, não tenho tempo, porque eu tenho que levar na terapia. Eu falei, você está muito preocupado com o que tem que ser resolvido, sim, só que é muita coisa, é desgastante, é exaustivo para essa criança. E são em pontos totalmente distantes um do outro. E aí, cadê as memórias afetivas dessa criança? Né? O que você está ensinando de valores familiares, de diversão? O meu filho, sempre ele pergunta, mamãe, que é Mainha, que é a piscina de bolinhas. Né? O filho do Fernando Cota adora ir lá, né, no Pátio Brasil, brincar, e é gratuito. Né? Então, não são todos os espaços que dão para a gente essa gratuidade, né, 100% para o autista. Então, assim, e a gente vê o quanto a gente se dedica aos nossos filhos e o quanto a gente tenta preparar também como sociedade, né? A Olga vai dar uma palestra para nós agora no dia 12, lá no Brasil Center Shopping, e a gente vai trazer todos os servidores de cada área lá da prefeitura, para que a gente possa mostrar para eles como atender um autista. Hoje é lei o atendimento prioritário. Aí é porque a gente quer estar acima da lei, acima de qualquer pessoa? Não. Né? Então, assim, a gente precisa mostrar para as pessoas o porquê dessa prioridade. Né? O porquê que hoje nós temos essa prioridade. Porque a criança ela acaba tendo a questão motora, cognitiva, sensorial afetada. Né? Ficar muito tempo parado para um autista, às vezes, pode ser muito tenso para ele. Né? Então, e a gente fala até mesmo da prioridade se estendendo aos familiares. Né? É uma lei que tem lá no município, que eu falei que eu queria que tivesse no Brasil todo, a prioridade para a mãe também. Né? A mãe tem que ir no ginecologista enquanto a criança está na escola. Então, ela teria que ter a prioridade, porque ela tem que cuidar dela e tem que voltar, já está pensando na criança, às vezes esquece de passar alguma informação necessária, né? E o autocuidado acaba ficando de lado, né? Então, o nosso seminário que nós teremos no dia 12 é quem cuida de quem cuida. Né? Tratando justamente sobre isso. As mães têm uma questão também de sofrimento, de uma pressão da sociedade, dos familiares, dos amigos. Tem um estudo americano que fala sobre a equiparação de uma mãe com um soldado em guerra. Tamanho estresse que ela passa, tamanha cobrança, porque todo mundo tem uma fórmula perfeita para dizer como cuidar do seu filho. Né? Então, assim, nós que estamos ali no dia a dia com os nossos filhos, a gente trata muito sobre isso. E é o que nós estávamos falando sobre as educadoras. Na escola, a professora, né, a pedagoga, acabou estudando para uma determinada situação. Né? E ela precisa ter um amparo melhor, né, para que não aconteça casos de agressão às crianças, porém... até uma reflexão que eu quero deixar aqui, o quanto você está se escondendo atrás da patologia, do transtorno, da doença do seu filho. Porque isso não exime dele não xingar, não cuspir, não bater. As crianças têm que ter esse respaldo de, olha, filho, isso não pode, isso é errado.
O que é que está trazendo essa criança à violência? Será que ela não está vendo isso em casa? Porque muitas mães acabam se submetendo, as poucas que têm marido, às vezes não tem um bom relacionamento com o marido. Sabe que o marido trai, sabe que o marido faz, mas ela, por questões financeiras, acaba aguentando, né? E aí o que acontece? Tá vendo como é que o pai trata a mãe. E aí essa criança só vai refletindo aquilo que está acontecendo, né? Então, assim, nós precisamos entender um contexto geral. A gente precisa do amparo não só para a criança, mas e a saúde mental dessa mãe. Então, hoje, lá no Projeto Incluir, lá no Valparaíso, nós tratamos muito sobre isso, sobre a saúde mental da mãe, né? A gente fala, como o doutor Edilson falou, mãe, porque a grande maioria é mãe solo. Então, isso já está chegando a picos muito altos de pessoas se separarem só porque veio o diagnóstico da criança. E o pai, ele pode achar que ele tem um direito, que nem eu falei anteriormente, eu acho que deveria ser criminalizado o pai que abandona o seu filho, né? Então, na vez que eu vim aqui, nós falamos com o secretário de saúde, conseguimos ter essa conversação. Graças ao meu bom Deus, eu acredito que a gente vai ter uma boa conversação, tanto com a educação quanto com a saúde, para a gente tentar diminuir as filas. Hoje, na saúde, nós, por exemplo, em Valparaíso, quem consegue são 10 terapias, ou seja, um pouco mais de 2 meses. Pois, depois acabou. Depois acabou, aí você volta para o final da fila. E aí isso é um paliativo que não resolve, né? É uma maquiagem que a gente precisa resolver, né? Eu vi a dedicação do secretário de saúde em querer entender e compreender, porque a gente não sabe de tudo. Mas a gente que está na outra ponta precisa instigar e provocar o governo em falar, olha, estamos aqui, olhem para a gente, olhem as nossas necessidades. A gente ficar só nas redes sociais ou reclamando em casa, nada resolve. Nós precisamos correr atrás das políticas públicas, precisamos dizer o que é necessário e nós precisamos dizer, nós não estamos satisfeitos e desse jeito não pode ficar, entendeu? Então, nós temos, ano que vem, por exemplo, no nosso município, terá as eleições, né? Já começamos a ver os candidatos dando tapinha no ombro e nós não queremos isso, nós queremos, de fato, uma política pública concreta, né? Hoje, lá no nosso município, tem muitas leis que são inconstitucionais. Então, são feitos no achismo. Sim. E isso não pode existir. A gente tem que fazer uma lei concreta que ampare a todas as pessoas. A pessoa com deficiência, o idoso, a todo mundo. Hoje, o meu filho, ele é uma criança. Hoje, o Miguel tem 4 anos. Mas eu quero que o Miguel tenha 80. E que ele tenha uma qualidade de vida na juventude dele, na vida adulta e na velhice. Então, eu preciso que o Miguel tenha um bom desenvolvimento. Então, para que isso ocorra, eu preciso cuidar desde agora, né? Então, existem mães que não tiveram esse acesso à informação que nem eu tive, porque eu sempre trabalhei com pessoas com deficiência. Então, foi mais fácil para que eu tivesse olhar para entender o autismo no meu filho. Exceção, né? Uma exceção você. Mas assim, a gente vê que às vezes tem mães que se culpam muito por não ter visto. Porque aí o professor chama a criança de preguiçosa, de bagunceira. Então, e a gente entende que a parte da pedagogia também tem que estar voltada à área da saúde. Para que os professores tenham esse olhar de falar, opa, vem aqui, mãezinha, vem aqui, paizinho. O que está acontecendo? Né? Então, nós precisamos ter, foi o que o doutor Edilson falou, sobre saúde e educação. O doutor Edilson até se manifestou aí que passou por isso, doutor Edilson, com o filho? O filho de ficar de clínica em clínica, do UBS em UBS, tentando estabilizar e saber qual é a dificuldade. Mas na escola também? Na escola mais ainda, né? Eu acho que não existe pais de autistas, mães de autistas que não passou por dificuldade dentro de escola, pública ou privada. Ele foi de escola privada e foi de escola pública também. Então, falta esse preparo. E falta o preparo da equipe e também daquela pessoa que se propôs a estar nessa área. Porque quando a professora está nessa área, ela escolheu. Inclusive aqui no DF existe digamos assim, um momento de uma equipe dizer se aquele profissional vai ou não ser da ensino especial. Então ela antes era professora e depois ela quer ir para esse lado da educação especial.
E ela tem os treinamentos. Tem o oficial, mas ela tem que querer também se atualizar. Eu, como advogado, se eu não fizer os cursos lá na OAB, eu fico para trás. O professor tem que também. Dizem que o médico e o advogado jaz ali um estudante, porque nunca para de estudar. Eu acho que o professor também, né? Os terapeutas também. Eu acho que todo mundo tem que se atualizar. Então, dentro da escola, na família, nós recentemente tivemos uma palestra numa rede de supermercados justamente para orientar os trabalhadores de como lidar com autismo. E isso, Sérgio, tinha que ser uma política de governo. Envolve todas as pessoas, né? Todas porque as faixas. Nós, né, Elaine, nós queremos que nossos filhos estejam onde eles quiserem. O autista tem que estar onde eles quiserem. Agora a sociedade está pronta? Já pensou, meu filho lá, e alguém fala com ele, ele não responde na hora, e aí o cara achar que aí já vai agredir, né? A professora, olha, ele me deu um tapa. Opa, peraí, está estabilizado? A parte da saúde fez sua obrigação, que é ter as terapias e tal, porque a gente tem no Moab, a gente tem um projeto chamado Blitz do Autismo. Sim. Essa Blitz é justamente quando há alguma violação de direito, e nós vamos até aquele local. Para quê? Para conversar. Nos momentos ali a gente nota que a pessoa não sabe o que é aquilo, não sabe que a criança entra numa crise, não sabe que toma o canabidiol, não sabe que tem a sertralina, às vezes passou do momento de tomar. Tem escola que a professora não admite pegar na mão um comprimido, dar para o menino e uma água, isso custa alguma coisa, né? Então falta a preparação, o gosto, o querer, para que a gente possa ter uma sociedade mais inclusiva. Deixa eu perguntar para Olga um ponto importante, Olga, principalmente quando estamos falando de família, né? Que as famílias normalmente acabam terceirizando, né, a questão da educação, confundem ensino com educação. Isso acontece também lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil, o que você observa? Acontece sim, acontece bastante. Eu penso até que mais do que aqui, na questão de terceirizar a educação. Porque a maioria das famílias, os pais, tanto o pai e a mãe, trabalham. Então, desde que o bebê nasce, já vai para uma creche, ou fica com um cuidador em casa, uma babysitter. E o que acontece é que os pais voltam do trabalho e estão cansados e não querem perder um pouco do seu tempo para se dedicar a conversar, saber o que aconteceu com o filho, como foi o dia, a interação com a criança. E é interessante porque na questão do autismo, a interação é fundamental. Ela tem que começar já de bebezinho. É quando hoje a gente diagnostica uma criança dentro do espectro autista a partir do 6º mês. Aí você fala, uau, como? Através da interação da mãe, do pai com o bebê. Quando a gente vê que não há essa interação, não há essa conexão, a gente já levanta a bandeirinha e vai pesquisar para ajudar. Mas lá na América também tem essa dificuldade familiar de os pais terceirizarem, acreditarem que a escola ou os terapeutas ou o cuidador é quem vai educar a criança. Hoje em dia não se presta muita atenção em uma educação familiar, que é aquela educação informal e extremamente necessária para o desenvolvimento, que é onde a criança aprende a pedir licença, a comer de boca fechada, a se desculpar, a não falar alto, a não bater, entrar numa porta sem bater, a respeitar quando o outro está falando. Todas essas pequenas coisas e muito mais se aprende em casa. Então, se os pais não se dedicam, não prestam atenção, colocam, e pior ainda, colocam nas telas a responsabilidade de divertir e educar o filho, isso vai ter um problema lá na frente muito grande. Eu sempre digo para as famílias com as quais eu trabalho, é que o seu filho vai refletir exatamente como ele é dentro de casa, ele vai refletir lá fora.
É possível colocar limites também comportamentais ou não? Porque o que nós temos assim, que nós encontramos nas escolas são os professores, como a professora Dilson falou, que não sabem o que fazer, porque se for tentar corrigir pode ser também processado, pode receber alguma reprimenda. Esse limite comportamental, ele faz parte dessa educação familiar. Ela tem que existir. Se eu não ensino meu filho que tem limites, que o direito dele termina quando começa o do coleguinha, se eu não ensino meu filho que ele tem que dividir, ele vai chegar na escola e ele vai fazer do mesmo jeito. Ele vai ter o mesmo comportamento que ele tem em casa. E está errado isso. Agora, eu penso também, veja bem, isso é meu pensamento, é que as escolas deveriam se unir mais no sentido de virar para as famílias e deixar claríssimo para as famílias que a escola está ali para ensinar matemática, português, inglês, ciências, literatura, para ensinar matérias. Que a criança precisa entrar na escola sabendo como se comportar em sociedade. E isso ele tem que aprender em casa, enquanto ainda é criança. A primeira infância é fundamental para o desenvolvimento da criança. Ela é tudo. Se você perder essa primeira infância, você não educou o seu filho. Você deixou que a vida educasse. E já que todo mundo falou um pouquinho de família aqui, a minha mãe dizia o seguinte: se você não faz seu filho chorar hoje, vai chorar por ele amanhã, porque a sociedade não vai permitir. A mesma coisa, eu vou tocar num ponto aqui interessante do autismo, é os pais acharem que não pode deixar porque ele é autista. Deixa fazer porque ele está dentro do espectro. Ele só come nesse prato. Ele só faz dessa maneira. E lá fora, vai ser assim? O mundo vai tratar o seu filho, vocês que estão nos ouvindo e que talvez estejam dentro dessa situação, eu pergunto, como a sociedade vai tratar o seu filho lá na frente? Então, a minha técnica começa ensinando os pais o seguinte: você tem que preparar o seu filho para a vida. Até porque nós não vivemos para sempre. Então, como a Elaine colocou, que ela quer que o filho dela vá até 80 anos ou mais, então, para isso, e se a Elaine não estiver aqui mais? Ela tem que prepará-lo. Ele tem que entrar para a sociedade sabendo como se comportar. E essa é a dificuldade que hoje a gente enfrenta. Os filhos não obedecem aos pais, eles mandam nos pais, e nós estamos falando não é de autista só, não. Geral, é né? Geral. Isso tá uma coisa. A falta do não, né? É a falta do não. Mas por quê? A criança pergunta, mas por quê? Você sabe, eu trabalho muito com comportamento. Muito. É uma atividade que eu adoro fazer. Então é o seguinte, eu tenho uma camiseta que ela está escrita assim: quem é o chefe? Toda vez que me convidam para eu fazer uma palestra sobre isso ou visitar alguém, eu já vou com a camiseta. Porque quem é o chefe na sua casa? É você ou seu filho de 2 anos? É você ou seu de 6, 7 anos? É o seu adolescente que está mandando? Você tem que pensar nisso. Porque, veja bem, a criança não tem o discernimento. É o dever dos pais, é o dever dos cuidadores ensinar o correto, orientar, guiar a criança, mesmo que ela não goste, porque ela não tem discernimento do certo e do errado. Então, é fundamental isso, é uma preocupação grande dentro da educação global. Nós temos que pensar bastante nisso e fica aí uma sugestão. Vamos trabalhar as escolas para que as escolas também trabalhem as famílias, para que essas crianças cheguem às escolas com o mínimo de educação possível, para facilitar o trabalho e o entendimento de todos e o desenvolvimento da criança e da sociedade como um todo. Elaine,
Muitas reflexões agora sobre a fala feita aqui pela Olga, né? E muitas vezes os filhos são colocados nos pedestais, principalmente quando tem o autismo ou alguma outra deficiência. E você no seu dia a dia, já deu um chacoalhão em alguma mãe também? Opa, peraí, né? Olha como é que você está educando seu filho. Sim, até demais. A psicopedagoga do meu filho, do ano passado, ele estava na precoce, né? E aí ela pegou, a gente foi fazer uma brincadeirinha com um dominó e tal, de bichinhos, e eu ganhei. E aí o Miguel, ele foi pro canto da sala e chorou e tudo. E aí ela pegou e falou assim, Elaine, você é a primeira mãe que ganha porque você ganhou. Eu falei assim, eu não deixo ele ganhar. Ele tem que entender que vai existir as frustrações. Se eu tiro isso do meu filho ele vai ficar totalmente alienado. Eu perdi os meus pais, então eu acho que talvez a perda me colocou mais ciente que amanhã eu posso não estar aqui. Né? Então, existem coisas que a gente acaba estimulando. Tipo, não, ele come só nesse prato, ele come só desse jeito. Não, filho, vamos tentar assim? Vamos tentar desse jeito? Depois que a gente sair daqui, a gente vai brincar, tá bom? Vamos fazer isso? Então, eu não negocio com crianças, né? Com meu filho não seria diferente. Então, eu falo, a gente que já está nessa vida há muito mais tempo que o nosso filho, a gente tem que ter maturidade emocional, né, estrutural de pensar. E aquilo que a gente passou com os nossos pais, o que foi de errado, a gente fala, não, isso aqui eu não quero para minha vida e para o meu filho. Dessa forma eu não vou agir, eu não vou fazer. Houve uma mãezinha, num determinado momento, a gente fez na época eu era coordenadora do Moab lá no Valparaíso, e ficou uma camiseta em exposição, mas aquela camiseta seria de uma outra pessoa. E nós fornecemos gratuitamente a camiseta, né, para algumas pessoas. E aí o filho de uma mãezinha chegou e falou pra mim, olha, eu quero aquela camiseta, tia. Eu falei, meu amor, essa aqui já é de outra pessoa, tá bom? Eu dei pra sua mãe, você usa emprestado da sua mãe, que vocês têm o mesmo corpo, dá pra usar. E aí, quando foi no dia seguinte, a mãe mandou mensagem falando que o menino estava com febre, porque eu não dei a camiseta pra ele. Aí eu falei, olha, deixa eu te falar, então você tá fazendo errado, porque o meu filho tem 3 anos na época, né? Falei, meu filho tem 3 anos e o meu filho entende que pode e não pode. Porque eu explico para ele, não é tudo que você quer que você vai ter. Até mesmo questão de alimentação. O doce, por exemplo, ele acaba estimulando muito o autista, né? Então, a gente precisa saber o que dá, como fazer. Não é que eu vou deixar ele ter tudo ou não ter nada, mas existir o equilíbrio. Né? Então, assim, por isso que eu converso muito com as mães, eu falo muito sobre essa questão do limite, né? O cartão de crédito tem limite, o município tem limite, e nós devemos dar limite também para os nossos filhos, porque não tudo não é permitido, né? Então, para que ele seja visto pela sociedade como uma criança que, pra gente, a gente não fala que o nosso filho é normal, então ele tem que ter as coisas normais. Ele tem que ter a cobrança, ele tem que ter os deveres. Porque eu falo muito, as pessoas vêm assim, mas eu sei dos meus direitos. Tá, mas você sabe dos seus deveres? Nós precisamos ver que todo mundo tem direito, todo mundo que está sobre essa terra tem direito, mas também tem os deveres. E aí, será que quando você vai pedir os seus direitos, você está cumprindo com os seus deveres? Então, eu como mãe, eu falo, tudo que eu posso fazer para dar uma melhor estrutura para o meu filho, eu estou fazendo. Ele tem o melhor? Não. Eu tive o melhor? Também não. Eu estou querendo o melhor? Também não. Porque eu sei que a vida não é perfeita. E a gente ficar criando crianças que não podem. Tá bom. Hoje a gente não pode ter propaganda na televisão porque os pais falam, mas é porque ele vai querer. Não, tem que ter. Não, hoje eu não vou comprar. Hoje eu não vou te dar. Não, não é assim que funciona. Eu não vou pelo capitalismo no sentido de... Meu filho não ganha presente no Natal, ele não ganha presente no Dia das Crianças. Ele ganha quando eu acho que ele está precisando ou quando eu acho que ele merece. Eu não vou pelo capitalismo de datas. Não, é porque é Natal. Não, eu não tenho obrigação nenhuma. Eu tenho obrigação de cuidar, de sustentar, de vestir, de formar um homem. O meu filho, ele brinca de comidinha. Isso faz ele uma menina? Não. Faz ele um homem, porque eu estou preparando ele para quando ele for marido, ele cuidar dos filhos, cuidar da esposa, entende? Então, eu quero que o Miguel tenha uma vida comum. O pai do meu filho tem 49 anos. O diagnóstico do autismo veio agora, aos 49 anos. Então, a diferença do filho do Fernando
cota, da diferença do filho do Dr. Edilson, da diferença do meu filho é gritante, porque cada dia que passa a gente vai tendo mais acesso à informação. E é que nem eu sempre bato na tecla, mãe, mas é porque eu sofri preconceito na rua. Deixa. Sabe por quê? Ou você para informar aquela pessoa e falar, olha, meu filho é assim, deixa eu te explicar. Ou você tem a paciência de explicar para aquela pessoa que está na ignorância que um dia você também já teve. Porque quando você era solteira, com certeza você viu uma criança se jogando no chão e você falou, se fosse eu resolvia. Né? Como se fosse na porrada, como se fosse a mãe mágica que vestiu a capa e resolveu os problemas, e as coisas não são assim. Doutor Edilson, pois não, quer complementar alguma coisa, Alva? Não, eu só concordei com ela, 100%. Doutor Edilson, voltando à questão da educação, hoje vemos as escolas obrigadas por lei a receber essas crianças e muitas estão despreparadas. Até a blitz do autismo que o senhor faz, o senhor encontra essa situação. Mas e aí, essa escola que está acuada, não tem um profissional adequado e fica nessa situação. E agora? O que eu faço? O que eles têm que fazer? Eles têm que se adaptar. Não é a criança se adaptar. A lei está ali dizendo que o autista não pode ter a vaga negada, desde 2012. Recentemente, até na última vez que o senhor esteve aqui, uma colega nossa comentou uma escola que estava agindo assim, né? Isso. Quando soube que a criança era autismo, opa, fechou, não cedeu mais a vaga. Não tem mais a vaga. É porque era uma escola privada no qual tinha vaga. Aí a família se organizando e tal. Quando falou que era autista, a vaga desapareceu. É estranho, né? E não é só escola privada não, tá? É escola pública também. Então, é o que a Elaine falou. Eu tenho o meu direito. Agora eu tenho o dever. Eu como mãe, eu como pai, eu como responsável pelaquela criança autista. Que é o quê? Agora em setembro, escolher a escola. Não é lá em fevereiro, no primeiro dia de aula. Com antecedência, para a escola se preparar, Sérgio. A escola privada, né? Escolher a escola, ter o laudo, ter o relatório médico, ter o relatório da escola anterior, se for criança nos primeiros anos de vida, junto com procurar a orientadora educacional, procurar a diretora da escola, a coordenador pedagógico, olha, está aqui, vamos ver como a gente faz. A gente, não a escola, como a gente deve fazer. E quando a escola se depara com essa situação, é se organizar. Não é cobrar mais. A lei está dizendo lá, olha, se precisar do educador, são vários nomes. Tem município que fala babá, porque a lei fala acompanhante especializado. E a gente está, inclusive conversamos com o senador Flávio Arce, da gente criar um observatório lá no Senado das leis. E essa lei 12764 tem que mudar, porque quando fala de acompanhante especializado, é muito vasto. Né? Às vezes a formação dessa pessoa? Que formação é? Às vezes, Sérgio, um autista precisa só de alguém para levá-lo lá ao banheiro. Não é um especializado. Às vezes precisa de alguém para, na hora da merenda, ajudar a colocar a colher na boca. Coisa tão simples, né? A água aqui, ó, copo. Eu estou colocando na minha boca. Tão simples, mas tem autistas que não conseguem. E aí precisa dessa pessoa para auxiliar. Questão então, a comportamental, né? Que também já acompanhamos pais reclamando na sala de aula tem uma criança autista, mas muito agitada, que compromete o conhecimento, o aprendizado dos outros. Sérgio, aí é aquela quarta questão, saúde. Se a escola, certamente e nas nossas blitz, as escolas, e a gente pede o documento, e está lá na ata, encaminhado para avaliação, para tratamento. Tem. Se a saúde virou as costas, aí não estabiliza. Acaba sendo uma criança, teoricamente, né, que dá trabalho. Lembra de um ministro que falou que dá trabalho? Atrapalha? Não é que atrapalha, é porque aquela criança, aquele adolescente, Sérgio, porque se fala só em criança em escola, só que ele cresce, ele vai para o ensino fundamental, ele vai para o ensino médio e ele vai para a faculdade igual o meu está lá na faculdade, agora tem que adaptar. Cursando direito. 7º semestre. Ele queria vir, mas ele não falta aula. Então, vai ter um dia que eu vou conseguir trazê-lo. Mas, enfim, precisa da adaptação. Inclusive, agora no INEP, a gente está insistindo que a prova do Enem tem adaptação também para o autista.
Às vezes o autista não consegue escrever, mas se tiver um ledor, uma pessoa que fale o conteúdo e ela responda sem escrita, ela consegue passar. Porque tem um conhecimento, não é o conhecimento para dizer se vai fazer medicina, se não vai. Agora, se não escreve, então é isso que a sociedade precisa, a escola precisa, Sérgio. É do individual. Por isso que chama espectro. Cada um com a sua individualidade. Sim. Nós falamos aqui uma vez que não pode abraçar. Pode. Tem autista que pode. Meu filho mesmo, eu estou lá andando no shopping, ele me dá um abraço, me anda comigo, maior do que eu. Né? Ele gosta. Às vezes um autista não abraça. Aí não as pessoas padrão, acham... né? Não tem. É assim. Então a escola, Sérgio, e o poder público, as pessoas que assumem cargos, ela tem que ter a visão panorâmica da sociedade. Quando você for implementar uma política pública, você tem que estar preparado para tudo. E na educação e na saúde, a gente precisa de debater isso. Não é só no autismo, são todas as dificuldades que as pessoas têm. Então, infelizmente, o nosso tempo já está acabando. Vou partir agora para as considerações finais. Vou começar com a Elaine Cristine, ela que é presidente do Projeto Incluir, palestrante educadora popular. Elaine, um minutinho para você fazer as suas considerações. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a presença de todos vocês aqui. Muito obrigado pela oportunidade, Sérgio. Eu queria só falar para todo mundo pensar um pouquinho. A responsabilidade de quem você botou no mundo é sua ou do outro? Então, a gente tem que lutar, a gente tem que defender, a gente tem que fazer tudo o que for necessário para que o nosso filho tenha direito e acesso a todas as oportunidades por igual. Então, você que é mãe, você que é pai, você que é responsável, que queira lutar, procure instituições como o Projeto Incluir, como o Moab, e lute pelos seus filhos, né? A gente vê poucas pessoas ali na hora dos holofotes, as pessoas querem estar, né? Mas na hora da luta, quando o doutor Edilson acorda de manhã, vai para o Senado, para uma Câmara, para uma audiência pública, as pessoas não querem. Então, nós precisamos sim de pessoas, precisamos de quantidade de pessoas para mostrar para o poder público que nós estamos ali. E rapidinho o evento que a doutora Olga vai participar, quando que é? Vai ser agora na próxima terça-feira, no dia 12, lá no Brasil Center Shopping, às 2 horas da tarde. Isso, no Valparaíso de Goiás, lá no Brasil Center Shopping. 2 horas da tarde. Isso, aí procura a gente no Projeto Incluir, @projeto.incluir com 2 i's no último i. Muito bem, obrigado, Elaine, Muito mais obrigada. uma vez. Também agradeço ao doutor Edilson Barbosa, advogado, presidente do Movimento Orgulho Autista Brasil. Doutor Edilson, obrigado mais uma vez. Obrigado, e o tempo urge, então leiam as leis, tá, pessoal? A Lei 12.764/2012, 8 artigos. A Lei 4.568/2011, 10 artigos. E a Lei Brasileira da Inclusão, que você vai saber os direitos dos autistas. 127 artigos. Obrigado. E a última frase. Não deixe seus filhos abandonados. Dê chance que eles vão lhes surpreender. Muito obrigado também, doutora Olga Roskin, especialista em desenvolvimento infantil, palestrante, escritora, mora lá nos Estados Unidos e sempre compartilhando as informações, as descobertas que tratam dessa questão. Obrigado por estar conosco aqui. Foi um prazer enorme estar com vocês, com você novamente, Sérgio. Agradeço bastante a audiência e a minha mensagem é muito simples. A primeira infância é a mais importante. Quanto mais tempo você deixar o seu filho sem assistência, mais dificuldade ele vai ter no futuro. Muito obrigado mais uma vez aos nossos convidados, 11 horas em ponto. O Revista Justiça de hoje fica por aqui. A apresentação e edição de Sérgio Duarte, a produção de Leandro Bezerra, trabalhos técnicos Luiz Alves, programação musical Josemar Fernandes, coordenação de jornalismo Marcela Luiza, Secretaria de Comunicação Social Supremo Tribunal Federal. Está chegando aí a Ariana Fonseca com regra do jogo e essa entrevista você vai poder também assistir quantas vezes quiser lá no YouTube. Brevemente teremos o link e os nossos convidados vão compartilhar também para os nossos ouvintes. Muito obrigado e até amanhã. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.